Bora para essa aula onde eu vou te mostrar como nós transformamos o meu LinkedIn em uma máquina de vendas, tá? Fica até o final, já tô falando para você, porque realmente preparei essa aula onde eu vou mostrar todos os detalhes aqui da operação para justamente você replicar essa mesma metodologia e conhecer um pouco mais sobre a demanda infinita, que é toda a nossa estrutura, que hoje é responsável por gerar mais de 1000 leads por mês usando o LinkedIn, sem investir em tráfego pago, sem você ali ficar fazendo prospecção via outbound. Então, realmente, é um resultado muito bacana que nós temos aqui na nossa operação. E talvez você olhe isso como, poxa, 1000 leads é inviável, né? Mas realmente é o resultado aqui que nós temos em nossa operação. E também dezenas de alunos que estão aplicando a metodologia demanda infinita também estão tendo esse resultado. Então, quero mostrar para você como nós transformamos o LinkedIn em uma máquina de geração de demanda. E não é pouca coisa de demanda não, tá? Não é uma demanda desqualificada não. É uma demanda muito potente, muito forte e que representa 60% lead qualificado. No nosso caso, por exemplo, um dos critérios para a pessoa ser qualificada é ela ser CEO, diretor ou head, beleza? Então, a gente está falando ali, por exemplo, nesse intervalo de 30 dias que foi gerado, nós conseguimos 1000 leads MQL, tá bom? Que são leads qualificados pelo marketing. E aí, né, 14 iscas ativas. Isso aqui é um print do nosso dashboard para você ver um pouco do nosso resultado. Aí eu vou explicar aqui como tu vai replicar essa metodologia e como você vai baixar a skill que eu vou disponibilizar para você, beleza? Então assista até o final que eu tenho 2 presentes para você. Então assim, é realmente uma aula que eu poderia até cobrar para fazer, mas eu vou entregar 100% gratuito. E como vocês sabem, eu gosto de gerar materiais, aulas gratuitas para você conseguir replicar no seu negócio, beleza? Então, bora lá. Aqui eu vou trazer para você alguns cases aqui, então, do agronegócio. O Samuel aqui também está coletando resultados aí, fazendo prospecção no LinkedIn, no setor do agronegócio, setor financeiro, setor de tech, né, tecnologia, IA. Então a gente tem mais de 87 posts validados e uma centena de cases aí da área. Então é uma metodologia que ela não serve apenas para mim, mas também para as pessoas que estão aplicando essa estrutura. Então se você hoje não está captando leads dentro do LinkedIn, você está deixando dinheiro na mesa, porque a grande maioria das pessoas que usam o LinkedIn não sabem prospectar clientes, gerar clientes ali qualificados para a sua operação. E até dados, para eu trazer mais solidez aqui no que eu estou dizendo, 95% das pessoas que usam o LinkedIn não produz conteúdo e 5% produz, mas não de forma constante. Então é realmente um oceano azul de oportunidade que você tem que estar olhando. Se você viu meu LinkedIn, recomendo você navegar por ele. Lá, né, você vai acompanhar um pouco aí os meus resultados, beleza? Então, bora lá, sem muitas delongas, vamos um pouco aí para a nossa estrutura. Obviamente, bora começar do início, aonde nós geramos as demandas, que é justamente nos posts, né? Então a pessoa ela vê meu post, ela gosta daquele conteúdo e ela passa para as etapas do meu funil. E o ponto importante que eu coloquei aqui, tá, é justamente um debriefing da estrutura da skill que eu uso para realmente ter ali um conteúdo que vai gerar resultado, ok? Então, obviamente, tudo é pensado, todas as palavras que eu adiciono aqui, elas são pensadas, mas eu preciso rapidamente explicar de onde elas veio. E elas veio exatamente desse cara aqui e desse cara aqui. Alex Hormozzi é um grande empresário, assim como o Russell Brunson, que é esse cara que eu estou te mostrando aqui. E eles fizeram uma coisa genial, que eu uso muito nas minhas ofertas, muito nas minhas produções de conteúdo, que faz toda a diferença. Que é justamente essas equação que nós estamos vendo aqui, que está dentro desse livro, uma oferta de 100 milhões de dólares, como você cria uma oferta que as pessoas vão se sentir tão burras se elas quiserem falarem não para a sua oferta, né? Então, criar uma oferta irresistível. E eles usam uma metodologia muito interessante, que é a que eu compartilho também nos meus conteúdos, como se fosse o DNA do meu conteúdo. Então, essa equação, ela é até simples de entender. Então, a pessoa hoje, ela tem um sonho, tá bom? E ela, obviamente, tem um motivo pela qual ela quer alcançar esse sonho. Só que, para alcançar esse sonho, concorda comigo que ela tem todo um tempo, esforço e sacrifício para conseguir alcançar? Então, quanto menos você chega e quebra essa fricção, né? Então, quanto mais rápido e menos esforço e menos sacrifício ela tem que ter para alcançar aquele sonho, o que acontece? O valor sobre aquilo que você enxerga acaba aumentando. Porque você está reduzindo o tempo, esforço e sacrifício. Eu vou exemplificar para ficar melhor. Por exemplo, na academia. Na academia, para a pessoa alcançar um shape ali, estético, ela precisa dedicar muito tempo, muito esforço e muito sacrifício, ok? Logo, na academia, né, tem academia que cobra aí R$100, R$200, e as pessoas já acham muito caro. Por quê? Porque ela sabe que ela precisa fazer muito esforço para ter resultado. Já, por exemplo, uma cirurgia estética, onde praticamente ela vai ficar 2 horas aí na maca e mais uns 30 dias de recuperação, né, tomando um sorvete ali, deitada, o que acontece? A percepção de valor sobre aquela oferta acaba sendo maior. Então hoje, se a gente for ver uma cirurgia estética, não é nada barato. Por quê? Porque eu estou reduzindo aqui o tempo e reduzindo o esforço para a pessoa alcançar esse resultado. E aí, obviamente, o Alex, ele fala muito sobre isso, e aí o Russell, ele veio complementar o que eu estou te passando, onde ele vai dizer que quanto mais valor você gera para uma pessoa, vou até mostrar aqui nessa equação, aqui ó, quanto mais valor você gera para ela, mais caro você consegue cobrar, tá? Então, isso aqui é muito interessante, porque está muito atrelado a um pouco da nossa estrutura de conteúdo, tá? Isso aqui é estrategicamente pensado quando nós criamos as nossas iscas, o nosso conteúdo, beleza? Que eu vou mostrar para você exatamente como a gente faz ali, revisando esse conteúdo que deu certo. Agora, com base nisso, tu vai entender a lógica por trás desse conteúdo.
acontece aqui na prática sobre esse conteúdo que nós estamos fazendo. E perceba que você vai entender o porquê eu estou te explicando, né? Porque eu expliquei, na verdade, o Alex Hormozzi e Russell de uma forma bem superficial, bem breve, até para não estender muito a aula, ok? E sermos o máximo objetivo possível. Então, quanto tempo o seu time perde montando lista de prospecção na unha? Então, isso aqui eu sei que é um trabalho, que é um esforço e sacrifício que a pessoa tem que ter na operação comercial para alcançar aquele objetivo específico que é fazer vendas. Então, eu sei que isso aqui é uma dor principal do meu público que incomoda demais, tá? E até a palavra prospecção na unha, essa palavra unha, ela também é pensada. Por quê? Porque eu sei que o meu cliente ele sempre fala isso. Poxa, meu time está prospectando na unha, a gente está fazendo todo o trabalho manual. Então, isso é muito importante quando você for pensar, né, na dor número 1 daquele conteúdo que você vai fazer, tá? Porque justamente ele vai sentir que, poxa, esse cara tá falando comigo. Beleza? E aí, parte 2 é construir um agente de IA que faz de forma inteligente em menos de 5 minutos. Então, eu estou trazendo aqui a solução para ele. E tá vendo que eu estou reduzindo, né, o esforço, sacrifício e tempo dele. Porque tempo é menos de 5 minutos. E esforço e sacrifício é que o agente faz ali para ele. Então, não precisa, né, ou ele mesmo fazer aquela prospecção, ou até mesmo colocar o time para fazer. Ok? E vou te entregar de graça, de novo, só copiar e colar. Então, eu estou trazendo facilidade para ele e uma recompensa gratuita. Porque eu quero gerar valor para esse cara, para ele entender que eu consigo resolver o problema dele, assim como eu já fiz essa solução. Então, ele pode usar aquela solução ou entender que eu sei resolver o problema dele, eu já passei por um caso semelhante e já desenvolvi uma solução que vai suprir a necessidade que ele tem. Então, tá vendo que tem uma certa relação no que eu estou falando da equação de Alex Hormozzi com esse escrito, com essa copy? Então, isso aqui é um cenário perfeito, tá? Por quê? Eu estou trazendo uma dor principal, eu estou trazendo facilidade para ele, que é a nossa solução, ainda mais IA, e também vou entregar para ele de forma gratuita. Então, qual que é o risco que ele tem em baixar o material? Não tem nenhum, tá? Aqui, na parte azul, é um explicativo sobre a solução, tá? Então, é falando para ele como essa solução, ela resolve aquele problema. Então, eu vou trazer mais profundidade sobre aquele material que eu vou entregar. Feito isso, eu entrego um benefício mais uma realidade, que é o quê? Menos esforço, mais qualidade. E é para isso que a IA funciona. E é assim que eu falo para todos os clientes. Pessoal, o que acontece quando você implementa a IA de uma forma assertiva é que ela vai reduzir o seu esforço no seu time comercial, por exemplo, e aumentar a qualidade, ou manter uma qualidade muito boa, e fazendo de forma escalada. Eu vejo que a IA ela ajuda muito esse processo, a catalisar, né, esse processo, tá? E aí, embaixo, aqui de uma forma bem simples, comenta a prospecção que eu te mando, e aí aqui eu explico para ele o material gratuito, tá? Então, ele vai receber o fluxo do agente em 8N completo, os prompts aí que nós usamos, como eu conectar, né, template da planilha, e também até uma aula, né? Não coloquei aqui, mas nesse material tem até um passo a passo de como ele vai configurar sozinho, ok? Aqui é mais para questão de PS mesmo, de observações, que é para antecipar algumas dúvidas que esse empresário pode ter, ok? A parte da imagem, sempre vão chamar isso, porque eu estou mostrando ferramentas que estão no cotidiano dele, tá? Só o Perplexity, que não é tão conhecido assim, mas é uma IA muito poderosa, que ela funciona muito para pesquisa, tá? Mas o End-to-End ele já conhece, ou já ouviu falar, ele sabe que tem alguma coisa relacionada a automações, a inteligência artificial, que é um assunto que está em alta, e ele também conhece o Google Maps, porque muitas das vezes a prospecção acontece dentro do Google Maps. Então, entende que tem toda uma metodologia por trás, tem todo um pensamento para que você consiga fazer um post realmente de alta conversão, tá? E olha que interessante o resultado que nós tivemos nesse post, tá? Assim como os outros posts que nós vemos postando ali diariamente, tanto no meu perfil quanto no perfil do meu sócio, do meu time, até mesmo os meus mentorados, eu faço toda uma estrutura com eles ali, vou direcionando para eles conseguirem ter um resultado específico no nicho deles, tá? Mas entendeu? Eu acredito que isso deixou mais claro para você como você vai produzir conteúdos aí direcionado para o seu nicho, ok? E aí, no final da aula, eu vou te mostrar como tu vai baixar a Cloud Skill, que eu vou direcionar você, e aí, como tu vai usar essa Cloud Skill. Então, deixa eu mostrar agora, já fiz um debriefing aqui do conteúdo em si, e agora eu vou te mostrar como tu vai usar a Cloud Skills que eu vou disponibilizar. É muito simples, é muito fácil. E aí, é muito simples você fazer o download da skill, que já tem toda essa estrutura que eu estou te falando por trás, tá? Para você replicar e adaptar para o teu negócio. Então, tu vai entrar no seu cloud, eu recomendo, na verdade, eu recomendo não, é obrigatório você ter o Cloud Pro, senão não funciona tão bem, não salva ali nas habilidades, então, até porque o gratuito, ele tem poucos tokens que você pode usar de fato, logo ele acaba. Então, eu recomendo você assinar o Pro, e aí você vai colar a habilidade que eu te enviei e vai pedir para o Cloud salvar. E automaticamente, o Cloud, ele vai salvar na parte de habilidades, que é exatamente aqui, olha. Então, você vem aqui em habilidades, né, LinkedIn Lead Magnetic, que vai estar aqui salvo a sua skill, que é uma confirmação que essa skill ela foi instalada com sucesso. É muito simples, tá? É muito simples mesmo. Recomendações em relação a isso. Você ter uma melhor performance aqui na Cloud Skills. É o seguinte, você tem que colocar informações sobre o seu negócio, o que você faz, como você faz, o que você vende, cases de sucesso que você já teve, porque isso vai popular a sua Cloud Skills, tá? E um segredo aqui que eu faço, e que eu recomendo você fazer imediatamente quando você for usar o Cloud aqui para gerar conteúdo, é que todo post que eu faço, depois de um certo tempo, geralmente uma semana, que é onde começa meu post a morrer, não tem mais engajamento, eu tiro um print ali do resultado dele e eu mando para o Cloud Skills falando para ele otimizar aquela skill, aquela habilidade com base no resultado. Então, eu sempre vou passando um feedback para ele com base em métricas de como foi o desempenho daquele post que foi feito usando a skill e quanto isso me retornou de resultado. Sendo assim, ele vai extrair o que é bom e vai expelir o que foi ruim. Então, poxa, ele usou uma palavra que ele viu que não se encaixou tão bem.
E isso é um caso muito curioso que, independente se o meu post gerou resultado ou não, eu faço esse mesmo trabalho. Porque se ele me gerou um post que não performou tão bem, o que acontece é que ele vai entender o que ele fez ali de errado e no próximo ele vai corrigir. Então eu sempre mantenho a minha skill rodando, né? Eu sempre otimizo ela, trazendo métricas dos resultados que ela me gerou no LinkedIn. Então isso é uma dica muito importante, porque a skill não é uma coisa que você só faz e deixa lá, você tem que ir aprimorando ela toda vez que você usar. E aí você faz dessa seguinte forma: posta, espera o resultado acontecer e traz uma devolutiva para a skill para ela extrair aquilo que deu bom e tirar aquilo que deu ruim. Então, bora para o próximo tópico. Falei, então, como tu gera demanda, fazendo uma análise, pegando algumas premissas aqui do que eu acho importante para você implementar da melhor forma possível. E o foco desse funil e o porquê que é tão poderoso assim, é que eu estou usando uma rede social que é feita para negócios e eu estou gerando valor para essa rede. Então, as iscas que eu faço, elas são pensadas porque muitos empresários, muitas pessoas baixam esse material e usam esse material dentro das empresas, ou até mesmo implementam aquele material dentro da empresa. Então, quando eu entro em contato com essa pessoa para marcar uma reunião, para conversar com ela já me vê como uma autoridade naquele assunto. Então, isso, colocando uma variável de tempo e constância, quanto mais isso acontecer, mais autoridade, mais valor eu estou gerando para aquela rede social, que o LinkedIn é feito para negócio, é feito para network, é feito para contratar, para ser contratado. Então eu estou usando uma rede intencional para negócios e gerando o máximo de valor para ela possível, porque isso vai me converter em pessoas interessadas em conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho. Ou essa pessoa já me chama no WhatsApp, na DM, e quer conversar comigo, marca uma reunião para fechar uma parceria, ou até mesmo para entender um pouco mais a minha solução, ou quando eu entro em contato com ela também já me conhece, já conhece meu time. Então isso favorece muito quando você usa esse funil da melhor forma possível. Então para de começar só produzir conteúdo no LinkedIn por postar e comece a pensar em gerar valor para essa plataforma que é sensacional e pouco explorada para você captar leads focando em inbound, focando em produção de conteúdo. E as pessoas vão se interessar, vão baixar o seu material e vão virar um lead, tá, para você entrar em contato com elas, ok? Então vou explicar agora um pouco a parte aqui da pré-qualificação, de como a gente faz e também o nosso funil ali, depois que essa pessoa, ela clica para entrar em nosso material. Se interessando em nosso conteúdo, ela tem que preencher um formulário para receber esse material. Possivelmente você já se inscreveu aqui nesse formulário. E é muito simples, ele tem dois pontos estratégicos aqui que eu quero comentar. O primeiro, nós temos o cargo aqui para justamente entender um pouco mais sobre quem que está baixando esse material, porque eles são dos critérios aqui que a gente leva para a CMQL. O segundo aqui é justamente o objetivo, porque isso vai estar atrelado com o motivo principal pela qual eu vou entrar em contato com essa pessoa. Então, se ela tem um objetivo em mente e eu consigo reduzir o tempo, esforço, sacrifício para ela conseguir alcançar aquele objetivo, por que não entrar em contato com essa pessoa? E isso é muito legal, porque a gente capta esse objetivo e aí usa como um rapport para entrar em contato com essa pessoa. Até mesmo tem objetivos que a gente já conseguiu resolver, né? Então, a pessoa quer uma IA de prospecção ativa, ela quer qualquer outra solução que a gente já tem até case, por que não entrar em contato com ela e ofertar essa mesma solução? Depois disso, nós também temos o momento atual desse lead. Isso é muito legal também. Alguns formulários têm, outros não têm, mas é muito importante porque ele está linkado com a Buyer Journey. A gente sabe a jornada que o meu cliente está. Então, se ele está ainda estudando sobre inteligência artificial, se ele está buscando uma solução, mas ele não sabe por onde começar, ou se ele já está buscando contratar uma solução de IA para o negócio dele. Então, são 3 jornadas que eu sei se o lead está muito curioso, se ele está morno, ou se ele está quente, se ele já está escolhendo aí uma empresa para contratar, ou se ele está buscando soluções, ou se ele está estudando. Então isso também serve como rapport ali para nós entrarmos em contato com essas pessoas e sermos o máximo assertivo nessa abordagem, tá? Porque a gente está linkando 2 momentos muito legais do nosso cliente, que é o objetivo e o momento que ele está. Então esse formulário ele é intencional por conta dessa linha de raciocínio que nós levamos nesse funil. E qual ferramenta nós usamos para fazer o formulário? É o Tally, tá? Ele é 100% gratuito, muito bom e é muito válido. Feito isso, nós vamos para a parte das integrações, tá? Que é justamente esse lead cair dentro do nosso CRM e notificar o nosso time comercial. Nada mais isso. Então a gente tem esse workflow aqui que nós usamos, tá? Então acredito aqui que você já consegue ter mais ou menos uma ideia de como ele funciona, mas é muito tranquilo, é muito simples, tá bom? Então, como é que funciona esse workflow? O webhook, tá? Então, a partir do momento que a pessoa preenche um formulário, o nosso webhook é ativado. Feito isso, ele vai extrair os dados daquela pessoa que colocou no formulário, vai mapear a etiqueta, colocando o nome da isca que essa pessoa veio e vai popular o meu CRM, sendo MQL ou não. Tá? E notificar o nosso time através do Discord, falando, olha, chegou um novo lead aqui, MQL, com essas informações, entre em contato. Ou um novo lead, que no caso não é tão qualificado assim, e aí a gente não entra em contato com as pessoas que não são MQL. A gente tem uma ordem de prioridade aqui para fazer esse processo. Então é bem simples, a gente usa o Unitwain para fazer as integrações, mas dependendo do CRM que você usa, no Tally você consegue até fazer uma conexão direta. Ou caso você não tenha essa estrutura ainda de CRMs e toda essa gestão, lá no Tally você consegue usar o Google Sheets para fazer esse processo também. Então a gente usa aqui justamente pela questão da nossa estrutura comercial. Então a partir do momento que a pessoa preenche o formulário, ela cai automaticamente no nosso CRM e é notificado o nosso time comercial para entrar em contato com ela. Feito isso, o processo depois é muito simples, tá? O processo nós gerir essas oportunidades dentro do CRM, então tem todo um framework comercial que a gente usa para conseguir marcar o máximo de reuniões possível e depois dessa gestão comercial a gente marca uma reunião para entender um pouco mais o objetivo, as dores do nosso cliente, fazemos uma venda mais consultiva e aí feito isso, fazendo sentido para ambas as partes,
a gente avança para uma proposta. Então não é um funil extremamente complexo que exige muitas etapas. É o básico sendo feito em rede social que ninguém está usando. Tá? E aí você tem o próximo passo com base nessa aula, que é justamente você executar essa estrutura sozinho, e com certeza, com base nessa aula, você já vai colher resultados, com certeza. Eu conheço muita gente que se aventura sozinha, tem resultado e depois entra na demanda infinita para justamente lapidar e profissionalizar e deixar mais sólido ali com base em meu acompanhamento, que justamente foi desenvolvido a demanda infinita. E por que nós colocamos o nome de demanda infinita? Porque todo post que nós fazemos, nós conseguimos gerar leads. Então, eu não vou parar de produzir conteúdo no LinkedIn, é realmente infinito a produção de conteúdo que a gente vai fazer, e todo post, todo conteúdo gera leads pra gente. Então, é uma demanda infinita com base em produzir conteúdo. E é muito melhor você produzir conteúdo do que ficar gastando dinheiro em tráfego e não ter leads tão qualificados como você fazer uma boa isca e um bom conteúdo. E aí, você tem a opção B também, que é justamente eu ajudar você nessa jornada, ok? E aí, para isso acontecer, caso você tenha interesse em eu fazer uma reunião contigo, para eu entender um pouco mais sobre o seu negócio, e aí mostrar se faz sentido a demanda infinita e como funcionam os valores, o processo é bem personalizado, são encontros individuais comigo durante 2 meses, mais 45 dias de garantia, justamente para que você tenha resultado. Então, obviamente, eu posso explicar um pouco mais sobre a nossa estrutura, como nós implementamos a demanda infinita. Até o final dessa aula, eu tenho 2 presentes para você. Primeiro é 15% de desconto na consultoria Demanda Infinita, que são encontros personalizados, individuais, que eu vou pegar na sua mão e desenvolver todo o seu plano de ação para você captar e vender via LinkedIn, produzindo conteúdo. E segundo presente é a Cloud Skills nossa, que nós vamos também disponibilizar. É só você clicar neste botão que estiver embaixo, que você vai clicar e vai baixar a Cloud Skill, colocar no seu cloud e começar a gerar conteúdos também. Então eu espero que eu tenha te ajudado nessa aula. Poderia ficar aqui horas explicando um pouco mais profundamente, mas eu acredito que esse é o primeiro passo que você deve executar. É começar a produzir conteúdos, começar a gerar valor no seu LinkedIn, e é muito importante. E se você ficou aqui até o final, eu tenho mais uma recomendação. Não esqueça de aquecer o seu perfil também. Comente 20, 30 perfis ali por dia. Comente, compartilhe, faça interação no LinkedIn, porque isso favorece muito o algoritmo para que quando você faça conteúdos, os seus conteúdos alcancem mais engajamentos, mais curtidas e mais comentados. Então é isso. Espero que eu tenha te ajudado até aqui e, obviamente, fica totalmente convidado e à vontade em fazer uma reunião comigo ou com o meu time para que a gente possa avançar e você ser também parte aqui da Demanda Infinita. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até mais.